O espírito do anticristo já está entre nós. Queridos irmãos e irmãs, em nossa jornada de fé, somos chamados a compreender os mistérios revelados na Palavra de Deus, e um desses mistérios, que requer nossa atenção especial, é a crescente influência do espírito do anticristo em nosso mundo. Este não é um tema de contos de fadas ou lendas antigas, é uma realidade viva, profetizada nas Escrituras, e está se desenrolando diante de nossos olhos. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo nos adverte sobre algo surpreendente: a iniquidade já está em operação no mundo. Meus irmãos, este não é apenas um aviso sobre eventos futuros, é uma constatação do que já está acontecendo agora. Paulo fala de um mistério da iniquidade que já está ativo, mas ainda não está totalmente revelado. Quando falamos em um mistério, segundo as Escrituras, referimos-nos a algo que era desconhecido, mas que foi revelado por Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo fala sobre o mistério da ressurreição dos crentes, algo que era oculto mas que foi desvendado. Da mesma forma, o mistério da iniquidade é um plano maligno que está se desenrolando discretamente. Este espírito do anticristo é astuto. Ele não se apresenta com sinais óbvios de maldade, ao contrário, muitas vezes se disfarça de bondade, de retidão. Ele se infiltra em sistemas políticos, ideologias e até em doutrinas religiosas, distorcendo a verdade e promovendo a desordem. Este mistério da iniquidade opera através de enganos sutis e corrupção, preparando o terreno para o aparecimento do anticristo. Paulo, em Tessalonicenses, nos faz entender que este mal não é uma força nova, mas uma intensificação do mal que já existe. É como uma semente de maldade plantada há muito tempo, que vem crescendo silenciosamente, pronta para se manifestar plenamente na figura do anticristo. Este é um conceito importante: o anticristo não trará um mal inédito, mas será a culminação de toda a iniquidade que já está em ação. Agora, vamos pensar juntos, como isso afeta a nossa vida diária. Precisamos estar atentos e vigilantes. Não é uma questão de procurar o mal em cada esquina, mas de ter discernimento para reconhecer onde e como o espírito do anticristo está operando. Ele pode estar nas pequenas concessões que fazemos à injustiça, na aceitação passiva de falsas verdades, ou na indiferença às sutis mudanças em nossa sociedade que vão contra os ensinamentos de Cristo. O desafio que se apresenta a nós, irmãos e irmãs, é o de permanecer firmes na fé e na verdade da Palavra de Deus. Devemos nos apegar às Escrituras, pois elas são a nossa fonte de verdade e luz em um mundo que, cada vez mais, se inclina para a escuridão da iniquidade. É crucial que compreendamos e ensinemos aos outros sobre este mistério da iniquidade, para que não sejamos enganados e para que possamos resistir firmes na fé. Meus queridos, esta mensagem é de suma importância e carrega uma proposta única de valor para todos nós: a necessidade de estarmos vigilantes e fundamentados na palavra, para reconhecermos e resistirmos às influências do espírito do anticristo em nosso meio. Que esta compreensão nos leve a uma fé mais profunda e a uma vida que honre verdadeiramente a Deus, em meio a um mundo que caminha na direção oposta. Que o Senhor nos fortaleça e nos guie em toda a verdade. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, O Apocalipse para Todos. Esta obra está muito bem avaliada na Amazon, vale a pena conhecer. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Após entendermos como o mistério da iniquidade já opera entre nós, precisamos agora mergulhar em uma compreensão mais profunda sobre como o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Este capítulo revela um cenário que, embora possa parecer distante, está sendo montado bem diante de nossos olhos. Vamos refletir sobre o que a Bíblia nos ensina em relação aos sinais dos tempos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8, Jesus fala sobre guerras, fomes, terremotos em vários lugares, e tudo isso sendo apenas o princípio das dores.
Esses eventos, que muitas vezes vemos nos noticiários, são como peças de um quebra-cabeça que, quando unidas, formam a imagem do mundo pronto para a chegada do Anticristo. Essa preparação do mundo não é apenas física, com desastres e conflitos, mas também espiritual e moral. Estamos vivendo em uma era onde valores e princípios bíblicos estão sendo cada vez mais questionados e rejeitados. O relativismo moral, a ideia de que o certo e o errado dependem da perspectiva de cada um, ganha força em nossa sociedade. Isso é uma clara manifestação do espírito do Anticristo, que busca distorcer a verdade e desviar as pessoas do caminho de Deus. Agora, pensemos juntos, o que isso significa para nós? Significa que devemos estar atentos, não apenas às grandes catástrofes, mas também às sutis mudanças em nossa cultura e sociedade que vão contra os ensinamentos de Cristo. É uma chamada para que sejamos sal e luz no mundo, como Jesus nos instruiu em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Devemos influenciar o mundo com a verdade do Evangelho, em vez de permitir que o mundo nos molde segundo seus padrões distorcidos. Mas como podemos fazer isso? Primeiro, através do conhecimento da Palavra de Deus. É essencial que conheçamos as Escrituras, pois elas são a nossa bússola em um mundo de confusão e engano. Segundo, pela oração. A oração nos conecta com Deus, fortalece nossa fé e nos dá sabedoria para enfrentar os desafios deste tempo. Este capítulo nos traz uma proposta única de valor, a necessidade de sermos vigilantes e ativos na preservação da verdade bíblica em um mundo que se prepara para receber o Anticristo. Não é uma mensagem de medo, mas de responsabilidade e esperança. Responsabilidade em viver e compartilhar a verdade do Evangelho, e esperança porque, no final, sabemos que a vitória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, que esta mensagem desperte em cada um de nós um senso renovado de propósito e missão. Estamos vivendo em tempos decisivos, e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na história de Deus para este mundo. Que possamos nos levantar como fiéis mensageiros da verdade, influenciando o mundo para Cristo, em vez de sermos influenciados pelo espírito deste mundo. Deus nos abençoe e nos guie em cada passo desta jornada. Vamos explorar agora como o espírito do Anticristo está atuando no mundo de hoje. Este é um tema que requer nossa atenção e compreensão, pois ao reconhecermos sua atuação, podemos nos posicionar firmemente contra suas influências. Primeiramente, é importante entender que o espírito do Anticristo não é uma entidade futurística que aguarda um momento específico para se manifestar. Conforme João escreve em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, é todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, e este é o espírito do Anticristo, que já ouvistes que vem e agora já está no mundo. João nos alerta que este espírito já está operando entre nós, ativo e influente. A manifestação do espírito do Anticristo pode ser sutil e muitas vezes se esconde em ações e ideologias que parecem inofensivas ou até benéficas. Ele se infiltra em áreas como a política, a cultura, a educação e até mesmo dentro de algumas igrejas, distorcendo verdades e promovendo enganos. Seu objetivo é desviar as pessoas de Deus, criando uma sociedade que se baseia em valores contrários aos ensinamentos de Cristo. Um exemplo claro é a crescente rejeição à verdade absoluta. Vivemos em um tempo onde muitos acreditam que a verdade é relativa, que cada um pode ter sua própria verdade. Esse conceito vai contra o que Jesus nos ensinou em João, capítulo 14, versículo 6, quando ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." Jesus nos apresenta uma verdade absoluta, inegociável, que é a base da nossa fé. Como podemos identificar e resistir a este espírito do Anticristo? Uma maneira é pelo fruto que produz. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo lista os frutos do Espírito, que incluem amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O espírito do Anticristo, por outro lado, promove discórdia, confusão, desamor e imoralidade.
Reconhecer esses sinais nos ajuda a discernir onde o espírito do anticristo está atuando. Além disso, é crucial estarmos enraizados na palavra de Deus. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais aptos estamos para identificar o que é verdadeiro e o que é falso. A Bíblia deve ser o nosso ponto de referência para testar tudo o que ouvimos e vemos no mundo. Este capítulo traz uma mensagem de alerta, mas também de encorajamento. Meus irmãos e irmãs, não devemos temer, pois o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como nos afirma João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 4. Este conhecimento sobre a atuação do espírito do anticristo deve nos motivar a viver com maior fidelidade e dedicação a Deus, sendo luz em um mundo que muitas vezes caminha em trevas. Que esta compreensão nos inspire a sermos mais vigilantes e ativos em nossa fé. Estamos em uma batalha espiritual, e cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na defesa da verdade e na propagação do Evangelho. Encorajo cada um de vocês a se aprofundar na palavra, a orar por discernimento e a viver uma vida que reflete o amor e a verdade de Cristo. Juntos, podemos resistir às influências do espírito do anticristo e fazer a diferença em nosso mundo. Deus nos abençoe e nos fortaleça nesta missão. Agora, vamos nos aprofundar em um período futuro, profetizado na Bíblia, conhecido como a Grande Tribulação. Este será um tempo de provações e dificuldades como nunca visto antes na história da humanidade, e é crucial entendermos o que isso significa para nós hoje. A Grande Tribulação é um período descrito em detalhes no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, ele fala sobre uma grande tribulação, que será um período de sofrimento intenso para toda a terra. Durante este tempo, a influência do anticristo será predominante no mundo, trazendo consigo perseguição, dor e sofrimento, especialmente para aqueles que se mantêm fiéis a Cristo. Este período será caracterizado por uma série de julgamentos e catástrofes, descritos em Apocalipse, capítulos 6 a 19. Haverá guerras, fomes, pestes e desastres naturais em escala global. Mas mais do que isso, haverá uma intensa perseguição religiosa. O anticristo, que se levantará como um líder mundial poderoso, buscará erradicar a fé cristã e impor sua própria adoração. Agora, você pode se perguntar: como isso nos afeta agora? Esta parte da profecia é um lembrete sério para estarmos preparados e fortalecidos na fé. Jesus, em Mateus, capítulo 24, versículo 21, disse: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso significa que, mesmo antes da grande tribulação começar, devemos viver de maneira que honre a Deus, estando sempre prontos para enfrentar desafios e permanecendo firmes em nossa fé. Durante a grande tribulação, aqueles que se mantêm leais a Cristo enfrentarão provações extremas. Será um tempo de escolhas difíceis e sacrifícios. No entanto, mesmo diante desses desafios, a Bíblia nos oferece esperança. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos que Deus enxugará toda lágrima dos olhos dos fiéis, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Esta é a promessa gloriosa para aqueles que perseveram até o fim. Meus irmãos e irmãs, a importância deste capítulo para nós hoje é dupla. Primeiro, é um chamado à vigilância. Devemos estar cientes dos sinais dos tempos e viver de maneira que estejamos sempre prontos para o retorno de Cristo. Segundo, é um convite à esperança e à perseverança. Mesmo diante das dificuldades, sabemos que a vitória final pertence a Deus. Este conhecimento sobre a grande tribulação deve nos inspirar a viver com maior urgência e propósito, compartilhando o Evangelho e fortalecendo uns aos outros na fé. Que possamos encarar o futuro com coragem e confiança, sabendo que, independentemente das provações que enfrentarmos, nossa esperança está firmada em Cristo, que nos prometeu uma vida eterna ao seu lado. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que esta mensagem nos motive a crescer em fé, amor e esperança.
Que possamos ser luzes brilhantes em um mundo que caminha rumo à escuridão, mostrando o caminho para a verdadeira vida que se encontra em Jesus Cristo. Amados, ao chegarmos ao capítulo final de nossa jornada, vamos falar sobre a esperança que temos em Cristo, mesmo quando enfrentamos os desafios da grande tribulação e a crescente influência do espírito do anticristo. Este capítulo é fundamental, pois nos lembra que, independentemente das dificuldades, nossa fé em Deus nos traz uma esperança inabalável. Primeiro, é importante entender que, apesar das provações e tribulações que o mundo enfrentará, nossa esperança não está na salvação deste mundo, mas na promessa de uma nova criação. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, João nos dá uma visão gloriosa do futuro. Viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esta é a promessa de Deus para nós, um novo começo, livre de dor, sofrimento e influência do mal. Em meio às tribulações, nossa fé e esperança em Cristo são o que nos sustentam. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 25, escreve: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esta passagem nos encoraja a manter nossa fé e esperança, mesmo quando não vemos imediatamente as respostas às nossas orações ou a solução para nossos problemas. É uma lembrança de que Deus tem um plano maior e que nossa esperança está além das circunstâncias presentes. Além disso, nossa esperança em Cristo nos dá a força para perseverar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, lemos: É bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esta passagem nos lembra que, mesmo diante de provações, nossa fidelidade a Deus será recompensada. Mas como podemos viver essa esperança no nosso dia a dia? Primeiro, através de uma relação constante com Deus, por meio da oração e da leitura da Sua palavra. Além disso, devemos compartilhar essa esperança com outros, encorajando e fortalecendo uns aos outros na fé. Queridos irmãos e irmãs, este capítulo traz uma mensagem essencial. Mesmo diante das maiores dificuldades, temos uma razão para esperar e nos alegrar. Não é uma esperança baseada em circunstâncias ou possibilidades humanas, mas na certeza das promessas de Deus. Que esta compreensão sobre a esperança em Cristo nos inspire a viver com coragem e propósito, não importando os desafios que enfrentemos. Que possamos olhar para o futuro não com medo, mas com a confiança de que Deus está no controle e que, no final, Ele fará novas todas as coisas. Portanto, cada um de nós deve abraçar esta esperança e viver de maneira que reflita a luz e o amor de Cristo em um mundo que, muitas vezes, parece estar envolto em escuridão. Que sejamos faróis de esperança e fontes de encorajamento para aqueles ao nosso redor. Ficamos por aqui hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o like e comentar. Fique comigo para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos bíblicos. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro.